Salve, meus queridos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos dar início à nossa disciplina de programação orientada a objetos 1 ou programação 2. Essa disciplina ela é bem bacana. Dá para nós mudarmos completamente aí o nosso pensamento ao programar coisas. Uma coisa muito importante dessa disciplina é você se atentar aos conceitos. Essa disciplina, apesar de ser uma disciplina de programação, você deve se atentar aos conceitos. Porque se você não se atenta aos conceitos, você vai conseguir programar, mas você não vai conseguir programar orientado a objetos. É importante que você tenha domínio de programação anterior. É muito importante que você, por exemplo, tenha tido um bom desempenho em lógica para a programação. Senão, já fica a dica para você procurar, estudar, trabalhar para suprir as dificuldades de lógica para a programação. Porque nessa disciplina nós já entendemos que os alunos que a cursam já conhecem programação, já conhecem a programação 1, já conhecem programação em Python ou em C ou em alguma outra linguagem. Então a gente já vai partir deste pressuposto. Claro que a gente vai fazer pequenas revisões, mas são muito pontuais essas revisões. Nós não vamos nos atentar muito a detalhes de lógica para programação. Nós vamos nos atentar à programação orientada a objetos. Essa aula é uma aula introdutória. Nós vamos abordar os principais conceitos e um pouquinho da história de programação orientada a objetos, e vocês serão levados a um novo universo dentro da programação. Serão levados a um novo paradigma, a uma nova forma de pensar, a uma nova forma de resolver os problemas que existem dentro do cotidiano de uma empresa de desenvolvimento de software. Primeira coisa que nós temos que ter muito bem resolvida dentro de nossa cabeça é o conceito do que é um algoritmo. Então vamos lá, vamos relembrar este conceito. É qualquer procedimento bem definido que informa algum valor ou um conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou um conjunto de valores como saída. Eu ainda acrescentaria a essa definição que é um procedimento bem definido e finito. O algoritmo ele é finito, ele não pode tender ao infinito. Então, o algoritmo ele é finito. E você entra com um conjunto de valores e você espera que se saia um conjunto de respostas. O que são programas? Gente, eu falei de algoritmo, mas falei de algoritmo no sentido dentro de programação. Mas um algoritmo, a ideia de algoritmo também pode ser estendida para um procedimento onde você faz algumas coisas iniciais que produzem alguma resposta, alguma saída. Esse conceito também é aproveitado por programas de computador. O que um programa de computador faz? Qual é a principal objetivo de um programa de computador? Um programa de computador nada mais faz do que executar programas. Olha eu confundindo tudo aqui, estou tentando ler isso aqui. Um computador nada mais faz do que executar programas. Um programa é simplesmente uma sequência de instruções definida por um programador em uma linguagem específica que pode ser executada em um programador. Um programa pode ser comparado a uma receita que indica os passos elementares que devem ser seguidos para desempenhar uma tarefa. Vocês podem observar que a ideia de programa está muitíssimo ligado à ideia de um algoritmo. Só que nós temos que fazer algumas ressalvas. Nem todo algoritmo é um programa.
mas os programas derivam de algoritmos. Nós temos que pensar dessa maneira. A diferença fundamental entre os dois é que um programa ele é escrito em uma linguagem de programação específica. Nós devemos definir essa linguagem. Nós devemos definir em que linguagem nós deveremos programar. Vamos lá, mais um pouquinho sobre programas. Cada instrução é executada no computador por seu principal componente, o processador ou CPU, Unidade Central de Processamento. Formalmente, um programa é um conjunto de instruções que descreve uma tarefa a ser realizada por um dispositivo computacional. Então, nós temos aqui também a ideia do processador. Então, os programas, eles possuem, ao final, né, os seus executáveis ou os seus interpretáveis, uma série de instruções que são passadas para uma CPU a fim de resolver o problema. Então, a gente começa a mesclar e começa a juntar as coisas. E o que é essa linguagem de programação? Um algoritmo ele pode ser codificado em N linguagens de programação. Então, imagine que um algoritmo seja essa sequência de passos finita, muito bem definida para resolver um problema. E que eu possa escrever essa sequência de passos em inglês, em alemão, em espanhol, em qualquer linguagem que nós conhecemos no mundo. Podemos fazer essa associação com as linguagens de programação. Imagina o seguinte, como é que eu falo oi em inglês? Não é hi? Como é que eu falo oi em espanhol? Não é hola? Como é que eu falo oi em havaiano? Não é aloha? A mensagem é a mesma. É sempre oi. Só que as formas de codificar essa mensagem são diferentes. Cada uma em uma linguagem específica. Quando nós falamos de linguagem de programação, elas têm um pouco mais de características diferentes do que simplesmente a escrita ou a pronúncia. Mas a ideia é a mesma. Eu posso pegar um algoritmo e codificar esse algoritmo em qualquer linguagem de programação. Para certos algoritmos, pode ser mais fácil, pode ser mais vantajoso, pode ser mais eficiente computacionalmente que esse algoritmo seja codificado na linguagem A, B, C ou D. Isso nós vamos aprender a identificar em outras disciplinas. Mas a ideia é justamente essa, que um algoritmo ele pode ser codificado em N linguagens de programação. Existem linguagens de programação que são dadas como multiplataforma. São aquelas linguagens de programação que são executadas em diversos sistemas operacionais. Nós temos algumas linguagens muito clássicas que são conhecidas como linguagens de programação multiplataforma. PHP, Java e o C++ são linguagens multiplataforma. O PHP, eu não preciso, e o Java, né, eu não preciso modificar recompilar o programa. Eu não preciso fazer isso. PHP não é nem compilado, né? Ele é interpretado. Em Java eu não preciso gerar um outro, entre aspas, executável para que ele rode em outro sistema operacional. Nós vamos detalhar mais aí como é que o Java funciona. A linguagem C ela é multiplataforma e o C++, a linguagem C, ela gera um executável, né? No caso do Windows, ela gera um executável .exe, mas esse executável ele não é próprio para rodar em outro sistema operacional. Então a linguagem C, a linguagem C++ é multiplataforma, mas é necessário que você recompile. Você deve recompilar na plataforma a qual você deseja que o programa seja executado. Não portáteis ou pouco portáteis. Nós temos as linguagens que são específicas para um determinado sistema operacional. Então, por exemplo, uma linguagem que só funciona no Windows, ou uma linguagem que só funciona no Linux, ou uma linguagem que só funciona no sistema operacional A ou no sistema operacional B. Isso a gente chama de linguagens não portáveis. São aquelas que não permitem que seus programas sejam executados em outros sistemas operacionais. Eu poderia dizer que o .NET hoje
já não é tão não portável assim. Existem métodos aí que você consegue rodar programas codificados na plataforma .NET em outros sistemas operacionais. Um outro detalhe muitíssimo importante e muito interessante é o conceito de programação o conceito de programação de alto nível. O que significa isso? Vamos ler o que está escrito ali, né? E depois eu faço o comentário. É uma linguagem com um nível de abstração relativamente elevado, longe do código de máquina e mais próximo à linguagem humana. O programador de uma linguagem de alto nível não precisa conhecer características do processador, como instruções e registradores. Essas características são abstraídas na linguagem de alto nível. Então, basicamente é o seguinte: linguagens de alto nível se aproximam muito da nossa linguagem natural de seres humanos. Nós escrevemos em inglês, ou escrevemos em português, ou escrevemos em alemão, enfim, mas é muito próxima da linguagem que nós, pessoas, temos. E essa característica permite que nós nos afastemos cada vez mais nos afastemos cada vez mais das linguagens da máquina. Nos afastemos cada vez mais de como a máquina funciona. Nos afastemos cada vez mais das características do hardware. Se nós tivermos que... Eu vou comentar depois na sequência das linguagens de baixo nível. Linguagens de alto nível, PHP, ASP, MATLAB, todas as linguagens do ASP.NET, o Java que nós vamos abordar nessa disciplina, todas essas linguagens são de alto nível. São de alto nível porque se aproximam muito da linguagem natural das pessoas, se aproxima muito da linguagem natural dos seres humanos e se distancia da linguagem das máquinas. Programação de baixo nível. Como que ela funciona? A linguagem de baixo nível ela vai se aproximar muitíssimo das características das características do hardware. Então, o hardware ele terá papel fundamental no processo de desenvolvimento da aplicação. Basicamente, nós teremos uma linguagem para cada hardware. Cada hardware deve ter contemplado características de como o hardware funciona. Então, as características do hardware vão influenciar no processo de você construir a aplicação. As linguagens de programação de baixo nível, geralmente, elas estão mais presentes na programação de microcontroladores, na programação de hardwares embarcados, mais nesse sentido que é utilizado esse tipo de linguagem. Outro detalhe importantíssimo, fala-se muito hoje no Arduino, né? Fala-se muito hoje em microcontroladores, são muito utilizados esses dispositivos. Para se obter maior desempenho desses dispositivos, desempenho máximo desse hardware, geralmente você deve programar em baixo nível, porque aí você realmente acessa diretamente o hardware e aproveita melhor os recursos daquele equipamento. Vantagens e desvantagens. Vou falar primeiro do alto nível. No alto nível, tem a grande vantagem de você criar aplicações muito mais rápido. Você consegue desenvolver rapidamente, porque a linguagem ela é muitíssimo próxima da linguagem natural humana. Uma outra característica é que
A linguagem de alto nível, ela esconde os detalhes do hardware, então você não precisa se preocupar com qual é o seu hardware. Você não precisa se preocupar se o seu processador é o A ou é o processador B. É claro que você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, você deve se preocupar se o processador ele é 64 bits ou se é um x86. É isso você deve se preocupar. Mas outros detalhes do hardware, de registradores, de quantidade de memória cache, o que você vai armazenar nos registradores, as posições de memória, nada disso você precisa se preocupar quando você trabalha com linguagens de alto nível. E essas linguagens de alto nível, elas também possuem desvantagens. A principal desvantagem que eu vejo numa programação de alto nível é que você tem, como eu vou dizer, um aproveitamento menor dos recursos da máquina. Quando você trabalha com baixo nível, claro que você cria aplicações mais eficientes, porque elas vão ocupar menos espaço, elas vão ser processadas mais rapidamente, são aplicações menores, e para menores, eu digo para o processamento, né? Mas essas aplicações, elas, dependendo de que tipo de aplicação você deseja fazer, construí-las se torna praticamente impossível, porque você vai demandar muito mais código, você vai demandar milhares de linhas de código. Uma hora vocês vão, durante o curso de computação, vocês vão se deparar com a linguagem Assembly. E essa linguagem vocês vão perceber que para fazer coisas pequenas, você necessita de várias linhas de programação, para fazer coisas simples. Mas essas aplicações rodam muito rapidamente, porém elas, se você quiser fazer algo extremamente complexo, como uma aplicação de banco de dados, isso vai tender à impossibilidade. Alguns termos que nós utilizamos aí dentro de programação de computadores. Nós utilizamos o termo compilar, rodar, executar, em execução, debugar, case sensitive. Para o pessoal que trabalha já com programação, pode ser que já tenham ouvido falar sobre estes termos. Mas o que são esses termos? Vamos lá. Compilar, transformar código de fonte em código de máquina, ou num código intermediário, que nós vamos aprender sobre isso também. Rodar é um programa que executar um programa. É o mesmo que executar. Rodar é o mesmo que executar. Executar é carregar um programa na memória e iniciar o processamento. Em execução, significa que o programa está funcionando, está rodando. Debugar. Esse aqui foi uma palavra que foi aportuguesada. E essa palavra ela deriva do termo bug, que surgiu juntamente com o computador chamado ENIAC. O ENIAC ele foi um computador baseado em válvulas, era um computador que aquecia muito e esse computador atraía muitos insetos. E o fato de atrair muitos insetos prejudicava o processo de liberação de calor dessa máquina e fazia com que alguns componentes parassem de funcionar. E aí, à época, foi dito que deu bug, deu bug, deu bug. Deu bug significa que deu um problema, que aconteceu algum erro. E isso ficou para a história da computação, né? E nós aportuguesamos a palavra, que o debug é o ato de você analisar linha por linha do teu código a fim de procurar um problema. A gente aportuguesa isso falando debugar, que é o ato, é o mesmo que debug, tá? E linguagem case sensitive, que é uma linguagem que vai diferenciar letras maiúsculas de letras minúsculas. Um A maiúsculo é diferente de um A minúsculo. Você já devem ter, quem já trabalhou com a linguagem C, já deve ter percebido que existe essa diferença entre maiúsculos e minúsculos. Definições que nós devemos lembrar e que não devemos esquecer. O que é uma variável dentro do contexto de linguagem de programação? Uma variável define um espaço de memória para armazenar dados.
Variáveis possuem tipos específicos para armazenamento de dados. Isso a gente está falando de linguagem fortemente tipada, que é o caso da linguagem Java que nós vamos abordar durante o curso de Programação Orientada a Objetos. Então, na fortemente tipada, as variáveis têm tipos. Se a gente pegar o Python, por exemplo, ela não é uma linguagem tão fortemente tipada. O que isso significa? Que essa linguagem, ela não o programador, pelo menos, não precisa definir os tipos. Mesmo que internamente os tipos sejam definidos, então ela não é tão forte quanto o Java, que tudo tem que ter um tipo. O que mais? Um espaço destinado para guardar números é diferente do espaço para guardar letras ou caracteres. Isso é fundamental no Java. E dois exemplos aí de variáveis, x igual a 5, y igual a 3 vezes x. Então são só exemplos de exemplos de variáveis, tá? Variáveis. Algumas coisas que nós devemos atentar quando nós trabalhamos com variáveis. Existem algumas regras para você dar nome às suas variáveis. E é importante que você se atente a essas regras para não obter erros na execução do seu programa, ou até mesmo erros na compilação do seu programa. Então, uma variável deve, quando você for nomear uma variável, esta deve começar com letra maiúscula, com uma letra, obrigatoriamente. Esquece o maiúsculo. Variáveis devem começar com letras, ou o underline. Tá? Os caracteres subsequentes podem ser letras, números ou sublinhado. Uma variável pode começar com sublinhado também. Não é muito aconselhável, não é muito elegante, mas pode começar. O nome de uma variável não pode ser igual a uma palavra reservada, nem igual ao nome de uma função declarada pelo programador. Então eu não posso ter uma variável chamada for. Mesmo que essa linguagem de programação, seja ela qual for, sei lá, uma linguagem aceite isso, você não deve fazer isso. Primeiro, porque você dificulta muito o processo de leitura do seu programa e não realmente deselegante você trabalhar dessa maneira. Tá? Os nomes das variáveis elas devem realmente identificar coisas. Então, se é uma área de um círculo, por que não chamar a variável de área círculo, ao invés de chamar de variável A, ou B, ou C? Então, é muito comum que você identifique as suas variáveis de acordo com o que realmente elas fazem. Todas as variáveis devem ser declaradas antes de serem usadas. Isso é um preceito do Java. Tá? E de qualquer linguagem deve ser declarado. Qualquer não, mas do Java sim. Tá? Tipos básicos de dados. Né? Caractere é aquele tipo de dado que armazena letras e números. Senão você não consegue fazer operações matemáticas com caracteres. Tá? Entre aspas, isso é uma verdade, não deveria, né? Se nós pegarmos a linguagem C, o tipo char é um tipo byte que guarda um número, então você ainda consegue fazer operações matemáticas com aquilo. Mas, de forma geral, o caractere ele armazena letras e números também. Temos o tipo inteiro, que armazena números inteiros, o tipo real, números quebrados, e o tipo lógico, que é o verdadeiro ou o falso. O tipo lógico armazena apenas verdadeiro ou apenas o falso, true ou false. Agora vamos começar numa teoria que é fundamental aí para o decorrer do nosso curso. É algo que a gente não pode esquecer. Primeiro, nós precisamos entender o que significa uma palavra, em específico, que é a palavra paradigma. Vamos ler o que está escrito ali. Uma das primeiras providências a ser tomadas quando deseja aprender algo novo é entender os termos que compõem a expressão que a identifica. Em outras palavras, entenda o nome do novo assunto antes de se aprofundar nele.
Então, o que é um paradigma? Vamos entender o que significa a palavra paradigma, porque essa palavra é muito importante para o nosso segmento. Embora o termo paradigma não seja tão comum, seu significado é bem simples. Vamos lá. Paradigma significa modelo, padrão. No contexto da programação de computadores, um paradigma é um jeito, uma maneira, um estilo de programar. Então, existem estilos, existem formas, existem padrões de se programar. Nós vamos entender isso muito claramente. Quando vocês trabalharam com a linguagem C, quando vocês trabalharam com a linguagem Python, muito provavelmente vocês trabalhavam com o paradigma de programação estruturada, que é uma forma de programar, é um padrão de programar, é um jeito estruturado de você pensar e de você construir os seus programas. Nós aqui vamos abordar um paradigma completamente diferente. Nós vamos nos atentar para o paradigma de programação orientada a objetos. Então, sabemos o que significa a palavra paradigma. É um padrão, é um modelo. Hoje, nós temos o paradigma de orientação a objetos sendo utilizado amplamente no mundo. É um dos mais difundidos paradigmas. O que isso significa? Isso acontece porque se trata de um padrão que tem evoluído muito, principalmente nas questões voltadas ao reaproveitamento de código, o que é muito importante no desenvolvimento de aplicações modernas. Então, paradigma é um padrão, um modelo. Então, programação orientada a objetos é um paradigma. É o paradigma de orientação a objetos. É o modelo, é o padrão de programação orientada a objetos. E esse paradigma, esse padrão é extremamente utilizado porque ele é extremamente utilizado porque ele tem uma série de características que permitem que você desenvolva aplicações de forma relativamente rápida e permite que você desenvolva aplicações que sejam que permitam que você reaproveite código. Isso é fundamental para programações modernas, porque as aplicações modernas, elas, por natureza, elas são grandes. Por que por natureza? Hoje as aplicações elas têm característica sistêmica. O que isso significa? Elas interagem com muitas coisas. Consequentemente, a interação com muitas coisas gera aplicações mais complexas. E essas aplicações complexas, elas com certeza demandam muitas e muitas linhas de código para serem construídas. Então vamos lá. A programação orientada a objetos, POO, diz respeito a um padrão de desenvolvimento que é seguido por muitas linguagens como C, Sharp e o Java. Então, POO é um padrão e Java trabalha com esse padrão. C Sharp trabalha com esse padrão. Delphi trabalha com esse padrão. C++ trabalha com esse padrão. Então, existe uma gama de linguagens de programação que trabalham com esse padrão. Se eu não me engano, Python também trabalha com programação orientada a objetos. Só que vocês não trabalharam com Python orientado a objetos. Vocês não programaram Python orientado a objetos. Vocês tiveram uma outra abordagem mais voltada para a lógica de programação, que se aproxima mais do paradigma de programação estruturada. A linguagem Java é orientada a objetos. A gente também pode encontrar por aí, né, o termo OOP. É um modo de conceituar um programa de computador como um conjunto de objetos que interagem entre si. Para alguns, ela é apenas um modo de organizar programas em qualquer linguagem, pode ser utilizado para criar programas orientados a objetos. Então é isso. Linguagem POO nada mais é do que um padrão a qual você se prende para desenvolver as suas aplicações.
Nada impede que você crie um programa estruturado utilizando Java. Você pegou o Java, Java não foi feito para isso, ele foi feito para você desenvolver programas orientados a objetos. Mas se você quiser utilizar os seus conceitos de programação estruturada, você consegue criar um programa estruturado dentro do Java. Não vai ficar bom, não vai ficar elegante, não vai ficar com um desempenho ok, porque não foi feito para isso a linguagem, mas é possível. Porque a orientação a objetos é um padrão. Relembrando algumas coisas, programa de computador. Programa de computador é o meio pelo qual um computador executa cálculos e funções. Ele é escrito com o uso de comandos, operadores, variáveis e alguns outros recursos que, dispostos corretamente, formam a linguagem de programação. O que de melhor um computador faz é receber, processar e disponibilizar nomes, valores, fórmulas, textos, chamados de dados, e tudo isso por meio de um programa. Um computador nada mais faz do que executar programas. Processamento de dados. O que nos interessa por hora são justamente os dados. O que é um dado? Nós vimos isso em disciplinas anteriores e é muito importante que nós relembremos isso. Um dado nada mais é do que algo desprovido de informação e que sozinho pouco tem a acrescentar sobre si mesmo. Os dados, quando são processados, eles geram informações. Por que que eu estou dizendo isso? Quando nós vamos trabalhar com programação orientada a objetos, o que é que nós temos que nos preocupar? Em como nós vamos representar coisas do mundo real dentro de programas de computadores. Então vamos lá. Quando representamos elementos reais de forma simplificada e padronizada, estamos criando um modelo para esses elementos. Modelos são representações simplificadas de objetos, pessoas, itens, tarefas, processos, conceitos, ideias, usados comumente por pessoas no seu dia a dia, independentemente do uso de computadores. Trazendo essa ideia mais para a programação orientada a objetos, nós vamos trabalhar com o conceito de modelo. Nós vamos criar modelos para coisas que já existem. Então, a gente vai criar um modelo de uma pessoa, a gente vai criar um modelo de uma tarefa, a gente vai criar que seja um modelo de um carro, que seja um modelo de uma tesoura, que seja um modelo de ossos. E nós vamos trabalhar com modelos. Programação orientada a objetos trabalha com modelos. Seria adequado, então, associarmos modelos a elementos que vivemos no mundo real? Sim, nós podemos fazer esta associação. Nós podemos associar modelos a coisas que existem no mundo real. Os modelos geralmente agregam dados e as operações que se aplicam a eles. Para entendermos melhor este conceito, devemos passar pelo exemplo que segue adaptado. Vamos lá analisar esse pequeno exemplo aí. Nós podemos perceber que se trata de um exemplo de um restaurante. O cliente se serve, o consumo é anotado na comanda, o gerente calcula e informa o valor da compra. A gente percebe que isso é o jeito que funciona um restaurante. De forma simplificada, ele é capaz de agregar as informações necessárias para a contabilização dos pedidos, pesos da refeição, tipo e quantidade de refrigerante solicitado, sobremesa, etc. E as operações ou procedimentos associados a essas informações, como encerramento de pedido, apresentação da conta para o cliente, inclusão de novo item, entre outros. A gente pode imaginar como esse modelo vai existir. Como é que a gente pode imaginar um modelo que agrupe tudo isso? Simples. Olha essa comanda. Comanda de um restaurante. Número da mesa, refeição, sobremesa, refrigerante 600, refrigerante, cerveja. Então a gente criou um modelo que pode representar todo aquele fluxo, toda aquela ideia que o restaurante estava trabalhando.
observe que esse modelo não precisa ser um modelo computacional, né? Isso aqui pode ser impresso. Você imprime isso, entrega e implementa esse método, sai escrevendo tudo, vai funcionar muito bem. Então, o conceito da criação de modelos, né, ele não está vinculado a uma linguagem de programação A ou uma linguagem de programação B. Eu posso pegar esse modelo, do jeito que ele está aí agora, e codificar ele em Java, eu posso codificar ele em C++, em C Sharp, eu posso programar em qualquer linguagem de programação que dê suporte à programação orientada a objetos, que aí eu consigo codificar o modelo. Existe também a ideia de submodelos. Nós vamos abordar essa ideia um pouquinho mais para frente, que é a ideia de que um modelo depende do outro e que a gente vai abordar isso um pouquinho mais. Uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado é o seguinte: dependendo do contexto em que o modelo é inserido, é comum que ele assuma características particulares. Tomemos, por exemplo, a representação das informações de uma pessoa. Se tivermos tratado de um modelo em que uma pessoa é um leitor, ele tem uma série de características. Se eu estou tratando uma pessoa como um aluno, ele tem uma série de outras características. Então, os modelos eles vão variar de acordo com a aplicação, de acordo com o problema a qual esse modelo precisa resolver. Se eu preciso representar um eleitor, eu tenho uma série de características. Se eu preciso representar um aluno, eu tenho uma série de características. Se eu preciso representar um professor, eu tenho uma outra série de características. E estas séries de características, elas realmente estão associadas ao contexto que elas estão inseridas. Então vamos lá, considerar um eleitor. Como é que eu criaria um modelo de eleitor? Como é que eu posso representar um eleitor? Então vamos lá, considerando a pessoa como eleitor, o que você precisa disso? Você precisa aí, ó, do nome, do endereço, número de inscrição, zona de votação, sessão. Tudo isso é importante para que você represente o modelo de um eleitor. Que operações que esse modelo pode fazer? Esse modelo pode fazer a operação de alterar o domicílio eleitoral. Que mais? Pode fazer o cancelamento do título por N motivos. Então, nós temos uma série de operações que também se aplicam a modelos. Agora, se a gente pensar no modelo pessoa como um aluno, então nós já abrimos um outro universo. Agora a gente já passa a considerar como se fossem outras características. Então observa aí. O que eu preciso saber de um aluno? Nome, número de matrícula, nota de prova 1, nota da prova 2, faltas. A gente já tem uma série de disciplinas que ele já cursou, disciplinas que está cursando. A gente tem uma série de outras características que são importantes e que são importantes só para a pessoa aluno e que talvez não seja importante para a pessoa eleitor. E esse modelo aluno também pode fazer uma série de operações. Que operações seriam essas? O modelo aluno pode fazer a operação de consultar uma nota, revisar, revisar prova e etc. Os alunos podem requisitar uma série de coisas distintas. Nós também podemos considerar essa pessoa como sendo um motorista. E se a pessoa for um motorista, como é que vai ser o meu modelo de pessoa? Nesse caso, eu vou ter o nome, eu vou ter o CNH, histórico de multas. Então, a gente tem. Imagina sempre isso, que dependendo do contexto a qual o modelo pessoa ou qualquer modelo for inserido, você obrigatoriamente vai se deparar com características diferentes. Então, não existe um modelo genérico que ele vai ser utilizado. Você pode até pensar nisso e conseguir criar um modelo pessoa genérico que pode ser usado em todos. Mas, de forma geral, os modelos eles sofrem adaptações e eles sofrem modificações de acordo com o contexto a qual eles são inseridos. E esse contexto é extremamente importante. Então, lembre-se fielmente, contexto. A ideia é contexto. Como assim? Né?
tudo vai depender de onde o modelo está pré-fixado. Então, olha lá, lembre-se, a inclusão ou não de dados ou operações no modelo depende fortemente do contexto. Não faria sentido colocarmos nas perspectivas do modelo o dado de salário do condutor de um veículo. Então, se eu estou querendo representar um motorista, se eu quero representar o objeto carteira de identidade, faz sentido eu colocar lá o dado que representa o salário desse condutor? Não faz sentido. Do condutor faz sentido eu colocar nota dele? Não faz sentido. Colocar coisas referentes ao título de leitor não faz sentido, porque aquele contexto não tem nada a ver com o contexto de programação orientada a objetos. Não tem nada a ver com o conceito de programação orientada a objetos, não. Não tem nada a ver com o conceito de motorista. Estes modelos, a gente vai poder fazer um gancho enorme agora. Que gancho é esse? Nós vamos associar estes modelos a uma palavra chamada classe. Então, uma classe dentro de programação orientada a objetos é um modelo. Tá? Então, vamos lá. Classes é uma estrutura criada para dar origem ou modelar um objeto ou modelo. O exemplo do lado mostra a estrutura básica de um carro. Essa estrutura pode ser modelada e dar origem a diversos carros. Essa imagem é maravilhosa. Ela ajuda muito no compreendimento de uma classe. Eu estou representando a classe carro. A classe carro, o que é a classe carro? Ela representa o modelo. O modelo de carro, ela tem basicamente as seguintes características. Tem rodas, tem cores, tem uma marca, tem uma fabricante, né, a marca, tem o tipo de combustível. Isso tudo faz parte da ideia, faz parte faz parte do modelo carro. E esse modelo pode vir a gerar objetos. Então, objetos são derivados de um modelo. Um objeto ele jamais pode possuir características que não foram definidas em um modelo previamente. Então, por exemplo, a gente pode observar que este modelo, essa classe carro, ela representa apenas 4 características do modelo carro, que são a cor, né, o fabricante, o modelo e o combustível. São 4 características. Destas 4 características, o que acontece? Elas podem dar origem e podem representar diversos carros diferentes. E essa representação de carros diferentes nós chamamos de objetos, porque uma classe, que é o meu modelo, pode gerar carros, objetos diferentes. E esse conceito ele é fundamental para o compreendimento do nosso curso daqui para frente. Então lembra aí, classe é um modelo, e as classes dão origem a objetos que, quando passam a existir, né, eles representam objetos diferentes de um modelo. É basicamente essa a ideia. O que é um método dentro da ideia de programação orientada a objetos? Um método nada mais é do que uma ação. Método nada mais é do que uma ação que o meu modelo faz, que o meu modelo proporciona. A gente pode fazer uma analogia e longe de que um método é uma função em outras linguagens. Basicamente é uma ação, função ou procedimento de outras linguagens. Isso tem que ficar muito bem guardado na cabeça de vocês. São conceitos fundamentais de programação orientado a objetos. Então, método nada mais é do que uma série de ações que são realizadas por uma classe. Imagina aí a classe aluno.
Existe a função, existe a ação, não é função não, a classe aluno, existe a ação cadastrar aluno, isso é um método. Existe a ação excluir aluno, é um método. Existe uma ação verificar nota, é um método. Então a gente passa a chamar essas ações de métodos. Nós comumente chamávamos isso, tinha uma outra terminologia quando nós trabalhávamos com programação que não era orientada a objetos. Programação que não é orientada a objetos, nós chamamos isso de procedimento ou função. Só que agora nós passamos a chamar de métodos. Vamos lá, conceitos também. Vai parecer bem abstrato agora, talvez nas próximas aulas esse conceito fique bem mais plausível, bem mais entendível. Que conceito é esse? Vamos lá. Conceito de objetos. Um objeto é uma instância de uma classe. Não ajudou nada, né? O que significa isso? Um objeto é capaz de armazenar estados através de seus atributos e reagir a mensagens enviadas a ele, assim como se relacionar e enviar mensagens para outros objetos. Também não adiantou muito, né? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar que ao final a gente vai compreender. As instâncias de uma classe compartilham o mesmo conjunto de atributos. O que é um atributo? É uma característica. Lembra que os modelos são características, representam características e ações que são realizadas? Então, beleza. O que é uma classe? Classe é um modelo. O que é um modelo? Representa as características e as ações que são realizadas. Ok. Característica é atributo, a gente pode chamar de atributo também. Então, as instâncias de uma classe compartilham o mesmo conjunto de atributos. Então, se nós voltarmos para cá, nós temos a classe carro, car aqui. E nós temos 4 atributos. O atributo cor, o atributo marca, o atributo modelo e o atributo combustível. Observa que o modelo pode gerar, tá vendo? Coisas diferentes. Voltando para a nossa definição. As instâncias de uma classe compartilham o mesmo conjunto de atributos. Olha, nós temos aqui a instância desse carro, uma instância e uma instância. Todos eles têm os mesmos atributos, 1, 2, 3, 4, mas com valores diferentes. E nenhuma delas pode possuir valores distintos que não tenham sido definidos antes no modelo ou na classe. Então, observa. Isso aqui é uma instância, uma instância e uma instância. Uma instância, ela apresenta todos os atributos, todas as características de uma classe. Então, olha só, tem as características aqui. Essa aqui é uma outra instância diferente, mas tem as características aqui. Esse aqui é uma outra instância diferente, mas possui as características aqui também. Por exemplo, a classe animal descreve os atributos comuns a todas as instâncias da classe animal. Mesma ideia que eu falei para vocês. Os objetos dessa classe podem ser semelhantes, mas variam em atributos tais como nome e tamanho. Então, vamos voltar para cá. Está variando, né? Tá vendo? Está variando, está variando, está variando, 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 variando. Eles são iguais, mas eles variam. São iguais porque foram definidos no modelo previamente. Esse modelo é a classe. A descrição da classe contém os itens correspondentes a esses atributos e define as operações ou ações relevantes para a classe, tais como aumento de salário, mudança do número de telefone. Pode-se, então, falar sobre uma instância com o nome Ted e uma instância com o nome Bob. Imagina uma classe pessoa, tem lá uma característica chamada de nome. Essa característica também pode ser chamada de atributo. Então, a classe pessoa tem um atributo nome e esse nome pode variar, né? Nas instâncias, ele vai variar. Pode ter uma pessoa chamada Ted, pode ter uma chamada Bob e assim por diante. Essa imagem é muito boa também, né? Então, a nossa classe ela é apenas um modelo que vai ser preenchida quando nós dermos vida a estes modelos.
entre aspas, se dar vida. Esse dar vida é o processo de você instanciar. Isso aqui são objetos e instâncias são iguais. Então, essas são as instâncias da classe carro. Esses são os objetos da classe carro. Todos eles possuem as mesmas características, mas com valores diferentes. Bom, meus queridos, era isso que eu desejava passar para vocês. E eu vou deixar aqui uma atividade para vocês fazerem também. Abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.